Pessoas frias, que não têm temor, que não oram, que não buscam, que não fazem um propósito e querem ver milagre. E querem alcançar coisas impossíveis. Se nós queremos o impossível, então que nós venhamos buscar incessantemente. Que nós venhamos buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Querem ver cego enxergar, paralítico andar? Como? Na época de Jesus aconteciam vários milagres. Na época dos discípulos, que Jesus nem estava mais, eram vários milagres. Mas porque eles oravam dia e noite. Eram pessoas que buscavam, pessoas de fé, pessoas que clamavam a Deus. Pessoas que acreditavam que de verdade iria acontecer. Oramos, mas não acreditamos. Buscamos e não encontramos porque não é com todo o coração. Pedimos para Deus curar, mas pensamos, não vai acontecer mesmo? Que nós venhamos pedir a Deus fé. Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele nunca mudou. Mas as pessoas mudaram, os tempos mudaram. Os milagres não são os mesmos porque não pedimos da mesma forma. Não clamamos da mesma forma. Não buscamos intensamente. Se eu estou orando e eu não vejo acontecer, tem alguma coisa errada comigo e não com Deus. Que nós venhamos rever a nossa vida. O quanto que eu tenho orado, o quanto que eu tenho pedido. Eu preciso de mais, Senhor, então eu vou fazer mais. O que eu preciso fazer, Deus? É propósito? É o quê? Que nós venhamos pedir ajuda a Deus, para conseguirmos viver o impossível, porque senão vamos vir ao culto toda quinta e todo domingo, assistir pessoas falando, mas a nossa vida vai continuar a mesma. Eu vou ler aqui um versículo com vocês que está lá em Hebreus 11, quem puder abrir. É um pouquinho grande a leitura, né? Mas é muito necessária, porque Deus, Ele fala tudo nesse versículo. Eu vou pular algumas partes e toda vez que eu pular eu vou falar o versículo que eu estou lendo, né? Porque é muito grande. Mas que nós venhamos deixar Deus falar no nosso coração através dessa palavra aqui, desse capítulo aqui. Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translatado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 11. Pela fé também a mesma Sara
recebeu a virtude de conceder a luz, já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Vou pular lá para o 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: é Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso, para até dos mortos o ressuscitar. E daí também o figura ele o recobrou. 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter gozo no pecado. 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o impossível. 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentado os egípcios foram afogados. 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-á um tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas, o qual pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leão, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Pela fé da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoite, e até cadeias e prisões. Pela fé foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabra, desamparados e aflitos e maltratados, homens do qual o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas. Amém, só até aqui. Aqui fala que pela fé, Enoque, ele foi arrebatado para não ver a morte. Fala que pela fé, Abraão, ele saiu da sua terra, do meio de sua parentela, e foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Mas ele acreditou tanto em quem Deus ele é, ele acreditou tanto no que Deus ele podia fazer na vida dele, que ele simplesmente ouviu e obedeceu. E foi. Se hoje em dia Deus ele fala conosco, saia da sua terra, do meio da sua parentela, a gente vai pensar, como assim? Não é Deus. Mas Abraão entendeu a voz de Deus e foi. Pela fé Sara deu à luz, mesmo não podendo e tendo passado da idade. Pela fé Abraão ofereceu Isaque, ofereceu o seu único filho, o filho da promessa. Ele simplesmente foi lá e ofereceu. E a Bíblia diz que ele fala assim: Deus ele me prometeu, então nem que ele tenha que ressuscitar ele dos mortos, mas eu vou entregar, porque ele está falando comigo. Vocês têm noção de quanto esses homens eram obedientes, de quanto eles temiam a Deus? Noé construiu uma arca, sendo avisado de coisas que ele ainda não tinha nem visto. Chuva naquela época era impossível, e pela fé ele construiu uma arca, porque ia cair um dilúvio. Como assim? Pela fé Moisés guiou todo um povo, abriu o mar vermelho, e eles caminharam como em terra seca, é o que diz a Bíblia. Pela fé Josué rodeou com o povo as muralhas de Jericó durante 7 dias.
para que depois no grito elas viessem cair. Como assim? Eu vou rodear durante 7 dias e no grito ela vai cair, mas ele acreditou nessa palavra. Precisamos entender qual é a voz de Deus, porque às vezes Deus ele fala conosco, mas nós não temos tamanha fé para crer que é Ele. Achamos que é da nossa mente, achamos que foi o diabo, como por exemplo, vai lá e entrega seu filho. Se Deus ele fala uma coisa dessa, um absurdo desse, a gente vai falar que? Claro que não é Deus. Mas ele sabia quem Deus era, ele sabia em quem ele estava crendo, ele conhecia a voz de Deus e pela fé, ele foi. Pela fé, eles gritaram e os muros caíram. Como? Isso é loucura! Mas é loucura para aqueles que não creem. Aleluia! Porque para os que creem é poder de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para quem não crê, mas para quem crê é poder. Aleluia! O que nós não podemos alcançar pela fé, o que nós não podemos vencer pela fé. Aqui fala que fecharam a boca de leões. Vocês lembram de Daniel? Que foi lançado na cova dos leões. E pela fé, ele saiu de lá ileso. Será que nós temos fé? Será que nós cremos? Porque se nós tivermos do tamanho de um grão de mostarda, a gente transporta montes. Do tamanho de um grão de mostarda. Será que existe fé no nosso coração? Na palavra de Deus diz que esses homens, o mundo não era digno de tê-los. Tem noção do que é isso? O mundo não era digno de tê-los. Homens de fé, homens fiéis, obedientes, íntegros, tementes. Homens que doavam a sua vida sem pensar 2 vezes. Foram mortos a fio da espada pela fé. Pela fé eles sofreram açoites e diversas outras coisas. Homens que o mundo não era digno de tê-los. Será que nós conhecemos alguém assim? Quando Deus ele vai ter referência ou dar referência de nós, o que ele deve falar? Porque a referência que ele deu desses homens foi que o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens estarem aqui na terra. Qual é a referência que Deus ele dá de mim e de você? Qual a referência que ele dá de nós? Que nós não venhamos ser conhecidos pelo nosso trabalho, porque eu sou advogado, eu sou psicólogo, eu sou engenheiro. Que nós venhamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Pessoas que creram e alcançaram o impossível. Que quando forem testemunhar de nós, que não venham falar apenas foi um ótimo profissional, ou uma boa mãe ou uma boa amiga, mas que venham falar foi um homem, uma mulher de Deus, que pela fé inspirou outros. Pedro, por exemplo, a sombra do homem curava. Como é que é isso? A sombra de um ser humano como eu e você curava. É
era um homem de fé, era um homem que cria. Como viver isso? Se acordamos, lemos o versículo diário, que aparece como notificação para nós, e depois vivemos um dia de trabalho, estudo, e seja lá o que for, dormimos novamente no dia seguinte, lemos outro versículo diário. Isso quando abrimos a notificação. Como viver isso? Com a vida de oração de 10 minutos que nós temos. Com a vida de oração de 15 minutos. E quando bate a 1 hora, uau, eu orei 1 hora, ganhei o meu dia inteiro. Como alcançar essas coisas? Eles oravam, eles buscavam. A Bíblia diz que Pedro e João caminhando, em Atos 3, tinha um homem lá na porta do templo pedindo esmola. Gente, olha o que ele fala para o homem. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Como é que é isso? Que fé era essa? O que ele tinha era poder de Deus. O que ele tinha era fé. O que ele tinha era unção sobre a vida dele. O que nós temos? O que nós temos? Senhor, tem misericórdia de nós, porque o que nós temos? Se um tamanho de grão de mostarda transporta montes, qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da nossa fé? Porque um grão de mostarda é tão pequeno. Deus nos dê fé. A Bíblia conta a história do cego de Jericó, que era um homem que estava no meio da multidão enquanto Jesus estava passando, e ele começa a clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar e clamar, e a multidão tenta calar ele. E mesmo assim, insistentemente, como essa mulher que nós lemos, ele continua clamando. Ele entendia quem Jesus era. Ele entendia que Jesus era um rei. E ele continua clamando, e a multidão falando para ele ficar quieto. E aí Jesus fala assim: tragam-me ele. E quando levam ele até Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? E aí ele fala: eu quero ver. E ele fala: sua fé te curou. O problema é que muitas das vezes estamos junto com a multidão, vendo Jesus, na verdade sentindo Jesus. Sabemos que Ele está ali. Sabemos de tudo que Ele pode fazer. Mas não clamamos por misericórdia. Não clamamos para que Ele venha agir na nossa vida. Tinha uma multidão. Aqui, por exemplo, quantas pessoas estão aqui essa noite? Adorando, sentindo a presença, mas não consegue alcançar o impossível, porque não crê com todo o coração. Sabe que Ele pode fazer, mas não acredita que Ele vai fazer. E aquele cego acreditou. E ele começou a clamar desesperadamente: tem misericórdia de mim. Que esse venha a ser o nosso clamor essa noite. Que nós venhamos clamar com insistência: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
sabendo que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Pai, é aquele que pode fazer pelas nossas vidas. Muitas das vezes é difícil, em meio a uma situação quase impossível, conseguir ter fé. E se a gente sabe que não tem, vamos orar por ela. Eu quero ter, Jesus, me ajuda. Porque se o mar não se abrir, como diz esse louvor, eu quero então caminhar sobre as águas, mas eu quero viver o sobrenatural. Tem alguns heróis da fé, como Jonathan Edwards, Sarah Edwards, Charles Finney, pessoas que alcançaram o coração de Deus por conta das suas orações, por conta da sua fé, né? E tem um que eu vou citar aqui, que me chama muita atenção, que é Charles Finney. Ele foi uma pessoa que queria muito conhecer a Deus, mas não no comum. Ele vê as pessoas falando de um Deus poderoso, magnífico, extraordinário, que fazia coisas sobrenaturais, mas essas pessoas viviam o natural. E aí ele fala assim: eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus que faz coisas sobrenaturais. Porque se Ele faz isso, eu preciso viver isso. Não dá para eu falar disso e viver o natural. Eu preciso encontrar Ele. E tem um livro que é Os Caçadores de Deus, que conta sobre esses homens que foram procurar Deus, foram caçar Deus. E aí ele fala o quê? Eu preciso caçar Deus, eu preciso encontrar Ele. Eu preciso viver isso. E um domingo, ele vê que ele era advogado, ele vê que ele tem um tempo a mais. E ele sabia também que na segunda e na terça-feira, ele não iria fazer muita coisa, então ele fala assim: eu vou tirar esses 3 dias para encontrar Deus. Ele começa a orar na casa dele, dali ele vai caminhando, ele vê uma mata e entra na mata, e começa a orar mais ainda, e ele fala assim para Jesus: Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não pegar o meu coração. E ele começa a orar, e ele fala que de início ele não conseguia sentir nada, ele não tinha nem palavras para continuar a oração, mas ele falou: eu vou te encontrar. Porque se cremos que Deus ele existe e que Ele é tudo isso, a gente precisa encontrar esse Deus. E ele fala: eu vou encontrar Deus. E ele ora desesperadamente. E quando ele sai daquela mata, ele entra num gabinete. E nesse gabinete, ainda orando e buscando, ele começa a chorar. E esse é o momento que Deus aparece para ele. Ele começa a chorar porque ele conta que Jesus, ele não conseguia ver, mas ele sentiu uma presença muito grande, como se Jesus estivesse na frente dele. E ele chora desesperadamente, porque ali ele encontra, ele enxerga um ser muito santo, muito lindo, muito perfeito, muito maravilhoso. E ele vê o quanto Deus, ele é limpo, ele é sem pecados, e ele não era. Então ele começa a chorar desesperadamente. Ele começa a chorar pedindo misericórdia. Deus, eu quero me limpar, eu quero limpar minha alma, meu coração. E Charles Finney naquele momento fica desesperado por Jesus. Encontrou. Alguns diazinhos buscando, encontrou, mas é porque foi direto. Foi direto. Ele queria mesmo encontrar. Ele não queria encontrar orando 1, 2 horas. Ele queria encontrar de verdade. E ele achou Deus. E depois desse momento, ele é tão cheio, mas tão cheio do Espírito Santo,
que quando ele sai dali e caminha pela rua, as pessoas do outro lado da calçada sentem essa presença. As pessoas do outro lado da rua sentem Deus e elas se constrangem por conta dos seus pecados, dos seus erros, e começam a chorar do outro lado da rua, porque está sentindo a presença de Deus na vida de Charles Finney, sem dizer nada, apenas andando. Como pode isso? E do outro lado da rua, conta que tinha uma fábrica, que quando Charles Finney ele se aproxima dessa fábrica, as pessoas elas não conseguiam mais trabalhar, porque elas sentiam tanto Deus, tanto constrangimento, tanto arrependimento, que elas só conseguiam chorar. E ele falou que até o gosto pela profissão dele ele perdeu. Porque era muito bom estar em Deus. E aí diz que ele se dedica, diz assim, ele perde o gosto pela sua profissão e se dedica a ser um homem de Deus. Olha isso. Se dedica a ser um homem de Deus. Que nós venhamos hoje se dedicar a sermos homens e mulheres de Deus. Que hoje nós venhamos dedicar a nossa vida a caçar a Deus, a ver Jesus. O cego de Jericó desesperadamente quer ver Jesus, e Jesus traz a visão dele. Que nós venhamos desesperadamente pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, a ponto da gente olhar e falar: eu era cego e agora eu vejo. Jó, Deus ele dava testemunho de que ele era um homem íntegro, se desviava do mal. Mas depois que acontece todo um rebuliço na vida dele, ele olha para Deus e fala: eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos veem. E olha que antes ele já era íntegro e se desviava do mal, mas só conhecia de ouvir falar. E aí quando acontece um caos na vida de Jó, e ele começa a fazer várias perguntas para Deus, aonde o Senhor estava, e Deus ele vai lá dar um corte nele, e ele vê Deus, ele fala: é realmente, Senhor, o Senhor está certo, eu que estou errado. Eu te conhecia só de ouvir falar, e agora meus olhos te veem. Que nós venhamos pedir para enxergar Jesus. Assim como o louvor que tocou, né? Que fala: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Ele tem uma parte que diz: eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Será que queremos mesmo? Com a vida de oração que vivemos, que temos, será que queremos mesmo? Que nós venhamos fazer como essa mulher que nós lemos no início. Insistentemente bater na porta, até chegar uma hora de ele olhar e falar assim: cara, eu vou ter que atender ela. Mas não está resolvendo, então ora mais. Mas continua sem resolver, então faz jejum. Mas continua sem resolver, então vai para o monte. Seja lá o que for, faça. Só não fica da mesma forma que você está. O que eu preciso fazer para alcançar o impossível? Para alcançar o sobrenatural? É jejum, é oração? É o que, Senhor? Me ajuda, mas eu quero. Que nós venhamos essa noite renunciar
tudo aquilo que nos afasta de Deus. Principalmente a preguiça, que é algo tão simples, mas nos afasta tanto. O cansaço, que é outra coisa muito simples. Eu não estou nem falando de pecado, não. Que tem gente que talvez já abandonou os pecados há um tempo. Não está pecando mais. Já não peco mais, já abandonei faz um tempo. Mas e a preguiça, o cansaço? Entre o pecado e a santidade existe um vazio. E às vezes a gente se perde nele. Às vezes a gente está nesse vazio de nada. O que te afasta de Deus é nada. É que eu não oro, é que eu não busco. Que nós venhamos correr para os braços de Cristo. Que nós venhamos correr para quem Ele é. Que nós venhamos romper em fé. Clama isso a Deus. Eu lembro que quando eu comecei a pedir, Deus, coloca fé no meu coração, eu pegava todos os versículos que falava de fé na Bíblia, todos, e eu ficava lendo e relendo e lendo de novo. Eu quero isso, Senhor, eu quero fé, Deus, eu quero viver isso aqui, Deus, porque a fé é o firme fundamento, então eu quero, Deus, porque sem fé é impossível agradar, então coloque em mim, Senhor. Tudo que falava de fé, eu ficava lendo e relendo e proclamando a palavra e falando, eu quero, eu necessito, eu preciso. Eu não aguento mais ser eu mesma. Eu preciso ser achada em Ti, Deus. Me ajuda. Eu não tenho, mas eu quero. E era desse jeito. É desse jeito. Eu preciso. Que nós venhamos clamar isso a Deus hoje. Que nós venhamos pedir a Deus, me ajuda a romper em fé. Me ajuda a mover o sobrenatural. Me ajuda, Senhor. Aqui diz que pela fé, da fraqueza eles tiraram força. Eu preciso disso, Deus.